Será que dá para educar com empatia? E o que você acha que significa empatia? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu sou professora de educação infantil. Eu sou a mãe da Bia, de 4 anos. E hoje eu não vou contar a história. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o que é empatia. E será que tem como a gente educar as nossas crianças tendo empatia por elas? No momento de estresse, de raiva, tem como? E eu quero trazer essa reflexão aqui com vocês, e principalmente sobre o que significa empatia. Por toda a minha vida, eu sempre ouvi que empatia é você não fazer pro outro aquilo que você não quer que façam com você. Mas será que faz sentido mesmo? Então, quando a gente fala, essa frase, não faça pro outro aquilo que você não quer que façam pra você, você tá voltando pra você. Então não faz sentido. Eu acho que ter empatia é muito mais você fazer pro outro aquilo que ele precisa que seja feito por ele no momento. Às vezes, é claro, trazendo pra educação, as nossas crianças, quando elas estão em momentos de raiva, momento de birra, chorando, às vezes por motivo nenhum, é difícil ter empatia. É difícil fazer para ela o que ela precisa que seja feito naquele momento. Isso não quer dizer que você vai fazer o que ela quer, e sim o que ela precisa. A empatia, ela tira a gente do lugar, do nosso lugar, para poder se colocar no lugar do outro. E quando a gente traz para educação, eu acredito muito que um dos pilares assim para você conseguir educar uma criança moralmente falando, eu acho que a empatia ela é fundamental. E vale lembrar também que a gente precisa sempre ter na nossa cabeça qual fase de desenvolvimento que a nossa criança está passando. Às vezes ela precisa só de um abraço, de que a gente acolha ela. Às vezes está com fome, com sono ou cansada. E aí quando a gente entende como que funciona a cabecinha dela, quando a gente entende por qual fase de desenvolvimento ela está passando, fica muito mais fácil. Fica mais fácil de se colocar no lugar dela. Mas quando você toma essa decisão de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, você precisa tirar toda a sua opinião. Você não precisa concordar com a pessoa, você não precisa concordar com a sua criança, mas você precisa se colocar no lugar dela de acordo com o desenvolvimento que ela está passando. Então, nessa hora, a gente precisa acionar a nossa criança interior e lembrar que a gente também foi criança, que nós também fazíamos birras, chorávamos às vezes sem motivo nenhum. E quando você toma essa decisão, a sua criança ela tá te observando em tudo, porque o que a gente precisa é educar pelo exemplo. E quando você se posiciona dessa forma, a sua criança ela entende que tudo bem, ela não concordou comigo, a mamãe e o papai eles não concordaram comigo, mas eles estão aqui do meu lado, eles estão aqui conversando comigo, eles estão tentando me entender. Então é muito bom a criança ter essa confiança nos pais, nos educadores, ou no adulto de referência, ou adulto que está cuidando dela, no momento de algum conflito, alguma coisa assim do tipo. O diálogo ele vai dar um norte para você nesses momentos de conflitos familiares, ou conflito mesmo no seu trabalho ou com a sua criança, porque a empatia não é só na educação com os filhos, a empatia a gente tem que levar para a vida. Quando você consegue sair do seu lugar para se colocar no lugar do outro, você está educando pelo exemplo. Você está dando o exemplo para sua criança, para o seu aluno, para o seu sobrinho, enfim, para a criança que você convive. E isso também gera vínculo, gera a construção, o laço do relacionamento, que é muito importante. Porque a criança ela precisa confiar em você. Então eu acredito muito nessa fala, de que a gente possa fazer para o outro aquilo que ele precisa naquele momento e de acordo com o desenvolvimento, no caso das crianças, falando de criança, da educação infantil.
Bom, então, diante disso tudo que a gente conversou sobre empatia, eu quero deixar aqui para vocês 3 formas de ativar a empatia em momentos de estresse, em conflitos ou notícias ruins. Eu quero falar para vocês a primeira, que é dar um passo para trás, respirar 3 vezes e observar o que está acontecendo. Observar. Primeiro, você precisa pensar antes de agir. Então, esse é o primeiro passo. Respirar, dar o passo para trás e observar. A segunda, eu fiz uma colinha. A segunda é questionar, perguntar para a pessoa se ela precisa de alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, quando ela for áspera com você, ou no caso da criança, se ela estiver chorando ou fazendo birra. O questionamento e a pergunta sempre traz um aconchego para a criança ou até mesmo para o adulto de pensar, antes de julgar, ele está me perguntando se eu preciso de alguma coisa. E o terceiro ponto é, se necessário, saia de cena. Saia de cena se for necessário. Às vezes você precisa respirar longe, né, da situação ou do conflito. Então, se precisar, saia de cena. E lembre sempre que ter empatia nos ajuda a colocar o julgamento de lado e que a empatia, ela comunica amor. Então, tente colocar esses 3 tópicos que eu falei aqui em ação quando você precisar. Comenta aqui embaixo o que você achou da nossa conversa. Eu vou gostar muito de saber sobre o que você pensa sobre ter empatia e sobre o que você acha o que é ter empatia. E é isso, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.